Olá, essa é mais uma resenha nefrovascular e hoje o assunto é importantíssimo. A gente está super animado para falar disso, bastante gente está esperando. Hoje a gente vai falar do assunto que mexe com a esperança de muita gente que está fazendo hemodiálise. A gente vai falar de transplante renal. E a gente trouxe 2 convidados que trabalham com transplante aqui no Mato Grosso do Sul, que é a doutora Rafaela Campagnolo, Grandinete, e o doutor Rodrigo Grilo. Muito prazer em receber vocês aqui. Acho que vai fluir nosso assunto. Eu vou ficar fazendo pergunta igual paciente. Bem-vindos. Obrigada, Alissa, pelo convite. Já faz tempo que a gente está tentando marcar, né? Para a gente falar sobre esse assunto tão importante também para o renal crônico. Né? Obrigado pelo convite novamente, né? E vamos lá, vamos falar Antes de eu começar a falar exatamente sobre transplante, nós vamos fazer um comentário aqui. A gente precisa de doador para ter transplante. Então, se você é doador, converse com a sua família sobre isso. Porque a sua família precisa saber essa informação, porque para decidir num momento doloroso é muito difícil, tá? Só para a gente não esquecer de falar disso. Conta, como que funciona o transplante, Rafaela? O paciente entra numa fila, ele se inscreve em algum lugar? Quem que orienta o paciente? O médico, o serviço social? Quem conversa com ele sobre isso? Bom, então, o transplante, para a gente começar a falar sobre isso, é importante entender que o transplante faz parte do tratamento da doença renal crônica. Ele não é a cura da doença renal crônica, isso é muito importante para tanto a população leiga quanto até para a população da área da saúde entender. Então, ele faz parte do segmento do doente renal crônico. Ele é uma opção de tratamento. Sendo ela bem indicada, o transplante hoje é a melhor opção para o tratamento do renal crônico. Então, entre hemodiálise, diálise peritoneal e transplante, no tratamento, como que funciona o transplante? Ele faz parte da linha de cuidados do renal crônico. Então, é importante que, assim como o paciente abaixo de 25, 20 de taxa de filtração, ele já seja encaminhado ao vascular, que também já seja introduzido o assunto transplante para esse paciente. Não que ele vai transplantar naquele momento, mas que ele já possa saber que ele assimilar a ideia. Já é uma opção, talvez, para que ele, mais para frente, seja candidato. Então, hoje, o transplante renal, como ele funciona? Ele é a colocação de um rim, de um doador, que existe a opção do doador vivo e a do doador falecido. É um enxerto renal, o qual é colocado na fossa ilíaca, normalmente na fossa ilíaca, o qual vai ser ligado, existe a cirurgia do transplante e existe o tratamento posteriormente com o uso de medicações para que o corpo não rejeite esse órgão. O transplante ele funciona hoje através de centros transplantadores. Então, hoje, por exemplo, o Brasil são 24 quantos estados? 26 estados. Hoje são 17 estados que fazem transplante. Então, se esse paciente não tem uma referência dentro do estado, ele pode ser encaminhado para um outro serviço onde possa ter um transplante, o serviço de transplante renal. A primeira coisa é que esse paciente seja visto pelo médico assistente dele e falar, não, você tem condições clínicas para fazer um transplante. E ele é encaminhado a esse centro transplantador, onde é feito exames. Esses exames, existem exames que são obrigatórios pela legislação, então, alguns exames sorológicos para ver se esse paciente já teve alguma infecção prévia, exames de compatibilidade genética, então esses exames são obrigatórios, e existem os protocolares dentro de cada centro transplantador. Então, tem centro que faz cateterismo, tem centro que não faz, esse paciente vai lá, vai fazer. Se esse paciente estiver ok, ele vai ser inserido na lista de espera para doação. É importante falar que existe o cadastro técnico único. Todo paciente ele pode ser cadastrado dentro desse cadastro, dentro do Sistema Nacional, mas não necessariamente ele vai transplantar. Então, todo paciente que vai para um transplante, se é doador vivo ou falecido, ele tem que estar cadastrado lá. Eu preciso saber quem é esse paciente que vai receber o órgão. E aí eu ativo ele ou não, se ele vai ser para doador vivo, se ele vai ser para doador falecido, e a partir daí esse paciente vai estar concorrendo a um órgão, né? Normalmente esse órgão ele obedece uma regionalidade.
Então, um órgão que é doado no Mato Grosso do Sul, ele vai ser, obviamente, utilizado primeiramente no estado, né, nessa região onde tem. Se ele não for utilizado ali, ele vai ser disposto, principalmente primeiro para a região, então Centro-Oeste, se não para a Nacional, obedecendo também algumas priorizações. Então, por exemplo, se sai um rim aqui em que ele é 100% compatível com o outro da lista, às vezes ele pode sair daqui e ir para lá. Existem alguns critérios de priorização. Mas ele obedece essa regionalização, o órgão, quando ele é disposto para doação. Né? Bom, o que mais do transplante que a gente pode falar? Cada órgão tem obedece uma ordem, né? Então, o fígado, ele tem uma forma de doação, o rim é uma forma de doação, o coração é uma outra forma de doação. Como a gente está falando mais do rim aqui, como que funciona a doação renal? Então, as pessoas perguntam, doutora, se você me colocou na lista agora, eu sou o último da lista? Não é assim que funciona o rim. O rim, ele obedece a algumas priorizações também. Ele tem lá os seus critérios, mas o principal deles é o HLA, que é um exame de histocompatibilidade antígeno, o qual tanto o doador quanto o receptor faz. Então, são proteínas que tem nas nossas células, que são antígenos, em que ela vai ativar o sistema imunológico. Se a minha proteína for parecida com a proteína do meu doador, encaixa menos reação eu vou ter, e os estudos mostram, né, bem robustos, dizendo que a longo prazo esse rim tem uma sobrevida maior. E aí, então, colocou-se isso como critério de lista de espera. E eu brinco com o paciente que é como se fosse uma identidade dele. Cada um tem a sua, mas ao acaso eu posso ter uma igual a do Rodrigo, eu posso ter uma igual a sua, porque é um gene polimorfo, né? Ele tem vários tipos, mas ao acaso eu posso ter um parecido com o outro. E aí, se eu sou mais igual que você, eu somo mais pontos na lista. É como se fosse um bingo. Se eu acerto mais um número ali, eu somei mais ponto, eu sou o primeiro da lista. É lógico que tem outros critérios também, tempo de lista, se esse paciente é diabético ou não, se ele é hipersensibilizado ou não. E aí esse paciente vai ser o primeiro, segundo, terceiro da lista a partir daí. Tá? Então é assim que funciona mais ou menos o transplante renal, né, que a gente pode dizer. E Rodrigo, conta para mim, pergunta difícil. Quem não pode transplantar? Que você trabalha fazendo o pré-operatório para classificar esses pacientes. Quem não pode transplantar? Uma pergunta capciosa. Capciosa, só para judiar de você. Assim, primeira coisa, você tem que pensar no transplante, que é uma cirurgia. Então, a primeira coisa que a gente vai descartar, esse paciente é apto a ir a uma cirurgia de médio, grande porte? Primeira coisa. Então, a gente vai analisar o quê? Parte cardíaca dentro desse. Igual qualquer outra cirurgia. Surgiu algum evento ali cardíaco grave que o paciente possa ter e seja irreversível, infelizmente não vai ter como transplantar. Ah, não, é uma situação reversível, passível de controlar. Corrige o problema e volta. Então, as contraindicações, elas podem ser absolutas ou relativas, né? E outra questão também, questão importante, questão vascular. Esse paciente tem uma vasculatura onde é capaz de ele receber, tem um leito venoso, um leito arterial capaz de receber um rim? Ah, ele não tem. E não tem como corrigir. Então, não vou poder colocar. Tem, mas tem um probleminha, precisa corrigir. Vamos corrigir. Verifica novamente, manteve-se pérvio, vamos colocar. Bexiga, mesma coisa. Tem algum problema na bexiga que não é capaz de ser corrigido? Se tiver, a gente corrige e volta para a fila. Existe, às vezes, o paciente, ele desenvolve, né? Às vezes ele está até listado, mas desenvolveu uma patologia, ele pode ser temporariamente afastado da fila e depois ele reativado na fila novamente. Eu descobri há pouco tempo que a antiagregação dupla afasta, né? Da fila? Não é contraindicação absoluta a antiagregação, mas a gente conversa com o médico assistente, vê se esse paciente ele precisa
a permanentemente manter essa antiagregação, essa anticoagulação, ou se não, ele tem, por exemplo, uma proposta de retirar em 6, 1 ano. Talvez a gente espere esse período, se esse paciente puder esperar, né? A gente acaba esperando. E a gente sempre fala que a avaliação ela é uma avaliação multidisciplinar. Então, a gente precisa, né, que... Se a gente tem uma dúvida, né, igual ontem até, inclusive, a gente discutiu o caso do paciente, né, um paciente que a gente estava avaliando lá do pré-transplante, porque a gente precisa do multidisciplinar, porque o renal crônico, ele é um paciente com muitas comorbidades. Comorbidades vasculares, comorbidades renais, comorbidades cardíacas, pulmonares, etc., infecciosas muitas vezes. Então, a gente precisa disso aí. Existe o paciente que a gente opera com anticoagulação, mas a gente explica, obviamente, os riscos que pode ocorrer com essa... Tudo uma questão, no final das contas, é uma questão de risco-benefício, porque a ideia do transplante é você melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Se eu vou colocar ele num momento ou num ambiente onde o risco vai superar o benefício, então não tem como eu forçar uma situação para dar uma possível terapia, uma vez que eu possa levar ele até o óbito, dependendo, né, que é o desfecho, o pior desfecho. Né? E tem algum limite de idade? Idade, tecnicamente falando, não existe limite de idade, tá? Existem alguns centros que, dependendo do know-how deles, eles às vezes até limitam, mas é de forma relativa e não de forma absoluta. Então, encaminha o paciente, a gente avalia. Né? Não é absoluta, não existe nenhuma. Tá? Tem algum caso assim de prioridade? Porque às vezes o paciente fala, eu tenho prioridade. Em que caso que o paciente é prioridade num transplante? Que ele vai entrar na frente de outras pessoas? Por exemplo, um doador vivo entra na frente porque o doador é único para ele, tem que ser parente, né? Por lei. Então, existe alguns... cada órgão tem um critério de priorização. No rim, existe o doador vivo. Ele é uma cirurgia eletiva, então vai depender muito da condição clínica de acelerar essa avaliação para transplantar esse paciente ou não. E existem outros critérios. Então, no doador falecido, quem pode estar na lista? Hoje, quem pode estar na lista é quem faz diálise, qualquer tipo de diálise. Antes de dialisar, não. Antes de dialisar, quem pode entrar na lista? Paciente que tem taxa de filtração abaixo de 10 miligramas ml por minuto, sem fazer diálise. Ele pode entrar na lista. Abaixo de 15 de taxa de filtração, pode, se não estiver fazendo nenhuma modalidade dialítica, diabéticos e menores de 18 anos. Esses podem entrar mesmo não estando na lista. Se eu inscrevi um paciente de 18 anos, abaixo de 18 anos, vamos supor um paciente de 15 anos na lista, e sai um doador falecido, também abaixo de 18 anos, se a tipagem sanguínea deles for compatível, ele é priorizado. Então, se eu tiver um doador abaixo de 18 e um receptor na lista abaixo de 18, e a compatibilidade da tipagem sanguínea, ele é priorizado. Uma curiosidade, vocês trabalham a partir de que idade no ambulatório de vocês? Depende, porque assim, às vezes existem pacientes com 14, 15 anos, que já é considerado adulto, né? Não é mais o pediátrico, mas ele tem tamanho pediátrico. Ah, entendi. Então, aí já não entra. Aí vai depender muito da expertise do cirurgião, porque assim, clinicamente tem algumas diferenças, mas acho que a anatomia é mais diferente, então entra mais a parte cirúrgica. Então vai depender muito do tamanho do paciente. Acima de 12, na teoria do SUS, as coisas, mas depende muito do tamanho do paciente, né? Então, e aí qual que é o outro critério de priorização? Vamos supor que esse paciente já está na lista e ele fala assim, eu preciso, porque eu tô mal, porque eu quero... Existem algumas ocasiões assim. Então, a gente já explica que a legislação, existe uma portaria no Ministério da Saúde, a última atualização foi em 2009, então a nossa legislação é nova, mas a que rege é de 1997.
Na legislação do rim, o que é priorizado no rim hoje? Falha de acesso vascular. Então, o paciente que não tem mais acesso vascular, ele já fez várias fístulas, usou todas as veias possíveis, ele está hoje usando um permicate que está funcionando lá bem mal, ele já fez o uso de diálise peritoneal. Esse paciente, através de laudos, a gente manda para a Câmara Técnica no Sistema Nacional, e lá ele é priorizado. Quanto tempo dura a priorização? Ela dura 1 mês. Esse paciente ele tem que transplantar em 1 mês. Se não sair um órgão, a gente tem que reenviar essa priorização, até para poder manter atualizado a condição clínica dele para lá. Eu tenho frequentado bastante curso, congresso de atualização e acessos, né? E a gente tem conversado com bastante gente, nefrologista, eles participam com a gente discutir sobre isso. Um paciente que ele não tem acesso vascular, às vezes ele não tem onde colocar o rim mais. Sim. Então a gente isso teria que definir isso novamente e falar, o dia que o paciente tiver só um vaso para fazer o transplante, tem que ter algum, né? É esse o priorizado, esse que deveria ser o priorizado, né? Porque eu tenho um para pôr ainda, né? Porque eu posso inventar 1 milhão de acessos, colocar um permicate transhepático, translombar, e abrir a cava, não sei. Mas assim, tinha que ser uma definição antes de não ter mais acesso. Exato. Ele está caminhando para, né? Ele já está indo. A gente discute muito isso, que para nós é bastante incômodo o paciente não tem mais acesso, mas não tem onde pôr o transplante mais. Sim. Porque os vasos ilíacos já tem estenose, já usou permicate, não é? Então, assim, é uma coisa que a gente acho que tem que discutir bastante, né? Isso também é algo que deixa o nefrologista muito agoniado. Acho que essa é a palavra. A gente fica bastante preocupado porque vai chegando nesse ponto e normalmente é um paciente que ele não tem só a falha do acesso. Ele vai ter também outras comorbidades que acabam atrapalhando ele estar apto ou não para transplantar, né? Então, é um paciente mal dialisado, é um paciente às vezes desnutrido, é um paciente que a gente já sabe que vai dar todo esse problema, né? E existem, por exemplo, no estado de São Paulo, falando da priorização ainda, tem alguns estados, eles podem ter as legislações próprias a depender da quantidade de transplante que eles fazem. A legislação permite isso, né? Se ele dá conta de fazer bastante transplante, permitem colocar algumas coisinhas a mais. Então, por exemplo, se eu fui doadora de rim, vamos supor, doei o meu rim para o meu irmão, e eu precisei de um transplante posterior, evolui para doença renal crônica e precisei de um transplante. Em alguns estados, você vai entrar como priorização. Não como priorização, mas você já entra com 10 pontos na frente, na hora que sai a lista. Um transplantado de órgão sólido também, por exemplo, no estado de São Paulo, também já vai entrar com 10 pontos. Então, vamos supor, eu já sou transplantado de fígado e aí precisei de um transplante de rim. Eu já vou entrar com 10 pontos à frente também. Então, eu já vou ter uma leve gordurinha ali na frente, uma vantagem ali na frente para o restante da lista. Criança sempre é prioridade? Como que funciona a criança? A criança, o pediátrico tem uma lista à parte. Ah, é separado? Isso, é separado. Aqui a gente não tem no estado pediátrico, né? Porque não tem ainda equipe, enfim, aqui não tem. Mas, por exemplo, o estado de São Paulo tem vários locais que fazem... Eu vim de uma escola que fazia pediátrico, o Samaritano é muito forte em São Paulo, o Rio Grande do Sul, a Santa Casa de Porto Alegre é muito forte no transplante pediátrico, e Minas Gerais, Belo Horizonte também é bem forte no pediátrico também. Tanto é que o pessoal do Hospital Universitário aqui, que tem a nefropediatria, eles encaminham para Belo Horizonte os pacientes pediátricos dele aqui para transplante. E aí, no ambulatório de vocês, eu vejo que também é uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Essa equipe só de transplante, não mistura com a hemodiálise? Ou é misturada ali? Mistura? Ainda mistura. Porque o centro aqui ainda é muito pequeno, né? Então, a gente não tem, a gente não tem um número ainda grande de pacientes para que o próprio hospital nos dê essa retaguarda de... Equipe exclusiva, né? Vamos dizer assim. E aqui no estado, quais hospitais que fazem transplante? Santa Casa aqui e Santa Hospital Casa. Unimed. Unimed. Isso. A Santa Casa é o único hospital SUS, né, do estado, e a Unimed só faz pacientes Unimed. Hoje a gente tem no estado do Mato Grosso do Sul em torno de 120 pacientes em lista de espera.
tá? 120? 220. 220, isso. Desculpa, errei. Eu achei Em torno tão de pouquinho. 220 220 pacientes em lista de espera de transplante. Em diálise, mais ou menos quantos no estado? A última assim? vez que a gente falou, acho que estava em torno de 2.500, aproximadamente. Em torno porque de isso depende 2.500, isso. E eu até trouxe uns dados aqui, né? Que o Mato Grosso do Sul... Cadê que eu trouxe? Mais ou menos 220, né? E hoje, se a gente for ver, por exemplo, paciente ativo em lista de espera para rim no Brasil hoje tem mais de 36 mil pacientes ativos. Meu Deus. Total. Sendo que no ano de 2024 houve 6.297 transplantes. Estamos num déficit de 30 mil. Isso. Todo O que foi colocado como uma melhora importante, né? Foi que houve um aumento bastante expressivo de pacientes que entraram em fila de espera em 2024. Então, assim, às vezes a gente não aumenta tanto o transplante, mas o que é importante é que esses pacientes estão tendo acesso ao centro de transplante. E que antes era muito difícil perdendo medo. de acontecer. O serviço social está trabalhando melhor, né? Exatamente. No caminhamento. Então, assim, houve um aumento expressivo de pacientes inscritos em lista de espera. Isso é bom, porque quer dizer que as clínicas estão trabalhando, né? Eles estão tendo acesso. E vai criar no futuro também, né? Com um número crescente, políticas públicas, né? Exatamente. Pra estimular mais, porque você está enxergando, né? Antes você estimava, agora você enxerga com mais... Esse ano conseguiu-se... foi a primeira vez em que cruzaram-se os dados do SNT com o da BTO. Então está bem completo o registro brasileiro esse ano de transplante. E aí o Brasil ficou em quarto do mundo, em número absoluto de transplante. Né? O que lidera é o rim, né? Liderando aí. Córnea entra como... Córnea lidera, mas é tecido, não é órgão, né? Ficou em 30º no ranking mundial por milhão de habitantes, o Brasil, e quarto em número absoluto. A gente brinca, né? Porque eles usam muito por milhão de população, né? Mas a gente tem 212 milhões de habitantes que, na verdade, se concentram em uma parte do Brasil. E aí, se a gente for fazer por milhão de habitantes, obviamente o nosso ranking vai cair, né? Sempre vai cair. Por exemplo, você coloca transplantes renais na Espanha, né? Que dá 46... Quanto que dá na Espanha? 77 por milhão de habitantes. Mas a Espanha tem o tamanho de São Paulo. Tem a população de São Paulo. Então, a nossa discrepância de população é muito grande, né? Então, eu acho que o grande desafio do transplante... da doação de órgãos e do transplante, na minha opinião, é o quanto o Brasil é grande e o quanto que esses órgãos vão ser utilizados e distribuídos, né? E o outro desafio é colocar pessoas que trabalham com transplante em lugares longínquos. Interiorizar o transplante, né? Porque é muito difícil. E voltando ao que o Rodrigo falou da política pública, a gente já tem a política pública muito, muito bem organizada em locais como São Paulo, né? Mas a gente não tem uma política pública no estado do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, que voltou a ter transplante renal agora. Então, é difícil trazer. E o transplante envolve uma dedicação e uma vocação muito grande para trabalhar com isso, que hoje, infelizmente, a gente não vê, talvez, tanto assim, né? Até mesmo na própria medicina como geral, né? Eu falo que na medicina como geral, quando uma pessoa é super estudiosa, a família estimula, vai fazer medicina que é bom, ele vira um médico sem paixão, né? Então, ele cumpre alguma coisa, ele cumpre um plantão, ele ganha o dinheiro dele, ele trabalha bem, não tenho crítica quanto a isso. Mas quando não tem aquele amor, que o seu olho brilha quando faz alguma coisa, porque isso paga muito mais que dinheiro, na verdade, né? Lógico que todo mundo vive com dinheiro, mas a gente precisa ter essa paixonite por isso, né? Porque a gente vive dias muito tensos, a gente divide a vida desses pacientes que... são histórias, às vezes, pesadas, que a gente não consegue não se envolver, né? Então, assim, se você não sente prazer no resultado da melhoria que você faz, por menor que ela seja, só que um transplante é um negócio gigantesco, né? Você tira o paciente da diálise. E o transplante, ele precisa ser muito orquestrado, né? Senão ele não vai funcionar. E
se uma pessoa destoa ali do compasso da música, já não anda mais. O ritmo já sai do ritmo. Então tem que ser tudo muito orquestrado. Então a gente sabe que... E aí a gente entra no quão difícil é você ter esse tipo de orquestra tocando em locais onde não tem isso aí dentro, né? A política pública, o você saber, o você estudar, saber a parte técnica e entender disso, ter vivência disso. E a vocação também, eu acho que faz parte também, né? E eu brinco lá, por exemplo, lá no nosso serviço, né? A gente tem um grupo que tem desde da moça que interna lá na frente. Porque ela tem que entender o quão é importante para o paciente ser internado rápido, por exemplo. Tem funcionários que não vão entender isso, mas ela tem que entender que internando ele rápido, ele faz o exame rápido, o resultado sai rápido, o rim já está lá esperando ele. A gente transplanta mais rápido, a gente tem um tempo de isquemia menor, a gente tem uma possibilidade do funcionamento. Então a pessoa ela precisa dançar conforme a música, aquilo ali, né? E o laboratório tem que entender que é esse exame que tem que passar na frente. Então isso é importante entender, porque é assim que funciona em qualquer lugar e é assim que é o segredo do sucesso. É você ter essa banda tocando todo mundo no mesmo ritmo, né? Acho que o transplante ele é muito bom de você ver o resultado e você ver o quão muda a vida do paciente. A gente tem histórias incríveis de pacientes transplantados assim que chegaram de cadeira de roda, da gente chegar e falar: meu Deus, nós vamos transplantar esse paciente. Será que era esse mesmo? E o paciente hoje assim tá numa mudança de vida incrível, né? A mudança no semblante, na disposição. Eu vejo alguns, depois do transplante no meu consultório, por outras patologias, assim, é completamente diferente. Imagina vocês que veem isso todo dia, né? Sim, Como que é, Rodrigo, pós-transplante? Quanto tempo de acompanhamento, assim, no pós-transplante imediato? Como que funciona, assim, imediatamente, após o transplante? Logo após o transplante, o paciente permanece internado por no mínimo 7 dias ali, desde que já haja um funcionamento do adequado. rim. Isso. 7 dias é o quê? É o tempo de, vou falar um termo mais prático, é o tempo de retirada da sonda, né? Que é o tempo ali da cicatrização das estruturas ali para você poder tirar a sonda com segurança. Funcionou o rim e ele está com as medicações da Casa da Saúde, que é outra questão que a gente precisa que esteja tudo orquestrado, puxando aqui, ele vai embora. Indo embora, a gente vai marcar as consultas de forma periódica. Inicialmente, a gente vai ver às vezes até semanalmente, depois quinzenalmente, depois mensalmente, e assim por diante até o valor de 3 meses. Esse eu vou ver, toda semana ele faz exames. Ele coleta exames de sangue. Isso já está estruturado. Faz o exame, tem que fazer semanalmente, tem que ter o resultado no dia. Vai fazer exame, por exemplo, a consulta é na quarta, vai fazer exame na segunda, já tem que estar pronto na quarta-feira. Tem que estar tudo organizado na quarta-feira. E assim por diante. Aí a gente vai até 3 meses. Por que 3 meses? Porque 3 meses é o máximo ali de prazo que a gente costuma deixar os pacientes sem serem vistos. Mais que isso aí a gente já não tem tanta segurança, né? Até porque também tem as medicações que a gente tem que estar renovando os laudos da Casa da Saúde. Então tem que estar tudo bem organizado. O primeiro ano é mais chatinho, isso, né? O primeiro ano o paciente volta praticamente todo mês. Os primeiros 3 meses é praticamente toda semana. Pelo fato do início do transplante, o paciente ser muito imunossuprimido, né? As medicações que a gente usa dentro da internação intra-hospitalar pode manter esse paciente mais imunossuprimido de 3 até 6 meses, né? São medicações para evitar a rejeição do órgão. Mas né? é o que a gente sempre fala para eles. Vocês vão ver mais o médico agora, porque antes eles viam o médico 3 vezes na semana na diálise, né? E eles veem o médico agora na consulta, que antes eles só iam na diálise, mas eles veem muito mais o médico no pós-transplante do que viam antes. Então, por isso que a gente sempre fala, olha, você é renal crônico. E a sua consulta, e o seu rim,
Independentemente de estar funcionando um transplante, um enxerto agora, você nunca vai nos largar mais, né? É até o final. Tipo casamento, eu falo isso dos acessos. Casou comigo, eu tô daqui pra frente. A gente fala que é filho, né? Porque o casamento a gente ainda dá um jeito ainda tem divórcio. de divorciar. Agora o filho, por mais que seja, o filho não tem jeito, escolha. Não tem escolha. Vira um filho postiço, né? Mas e aí, completando, depois ele fica no mínimo 3 meses, assim. Ele vai vir pelo menos 3 vezes. Enquanto o enxerto dele estiver funcionando, fica conosco. Passou a não funcionar o enxerto, não quer mais transplantar, enfim, outros motivos, volta para diálise, aí vai ter o médico assistente dele da Esses diálise. pacientes do interior, eles ficam em Campo Grande ou eles vêm quando vocês marcam, normalmente? Depende muito de como é a estrutura familiar dele, porque às vezes ele tem parente aqui, ele acaba ficando aqui um tempo, aí a hora que tiver mais seguro, ele volta pro município tem dele. Tem alguns municípios que têm casa de apoio aqui, né? Facilitam. Conseguem ficar aqui. Mas a gente sempre tenta que eles fiquem pelo menos o primeiro mês aqui, os primeiros 45 dias, porque é complicado até colocar esse imunossuprimido, por exemplo, dentro de uma van, dentro de um ônibus, né? Para ficar com um monte de gente, é complicado. E como que é a patência do transplante? Como que... Eu sei que é difícil, tem uns que duram um monte, outros menos, assim. Quais são as maiores complicações e as curvas, assim, de perda do órgão transplantado? Como que funcionam? O doador vivo, ele tem pela literatura médica, uma sobrevida média de mais ou menos 12 a 15 anos, tá? Obviamente, podendo passar... Conheço paciente de 32 anos transplantado. Eu vi um de 25 outro dia. Nossa, fiquei tão feliz. Com função renal boa, né? A gente tinha um em São José do Rio Preto com 25 anos doador falecido, com creatinina de 1 e 2. A gente brincava que o rim dele já tinha virado mobília, né? Ali dentro, já acostumou, já, né? E o doador falecido é mais ou menos 10 a 12 anos. Hoje, os dados que tem aqui de sobrevida, por exemplo, doador falecido 5 anos, 80%, tá vivo com o enxerto funcionando. Tá? E a principal causa de óbito em paciente transplantado, então, pelo tratamento, é infecção. Tá? A principal causa de óbito de paciente transplantado. E a segunda é cardiovascular, que já é alto em paciente renal crônico, a gente já sabe que é bem alto. Mas pelo uso da imunossupressão é a infecção. E tem mitos que você escuta no consultório de transplante? Mitos? Tem vários. Tem... Pra gente desmistificar aqui hoje. Por exemplo, o doador vivo, né? Existe muita dúvida, né, do pessoal com o doador vivo. Hoje a legislação permite até 4º grau de parentesco. Até 4º. Até 4º grau. Então, o primo de 1º grau é o 4º parentesco. Popular é o primo de 1º grau. O 4º grau é o primo de 1º grau. Mas existe também o doador não parente, que a legislação permite, desde que seja autorizado. Então, por exemplo, cônjuges, marido e mulher, união estável, desde que você tenha um documento de que você tem um relacionamento com aquela pessoa. Se a pessoa tiver critério técnico, pode transplantar. E existe o não parente, que pode ter amigo e tal. Se a legislação, se o hospital, e aí vai depender dos centros de transplante de cada instituição. A legislação permite, mas tem instituição que não gosta de fazer. Por exemplo, a nossa, a gente não faz. Por um protocolo nosso. Mas tem locais que fazem. Então, existe uma autorização judicial e uma autorização do próprio hospital, que tem também uma câmara técnica, né, dentro do hospital, em que ele autoriza e que vai passar por essa câmara técnica, ele vai dizer sim ou não. E aí existem vários mitos, né? Tipo, eu vi que lá um parente meu comprou uma casa e doou, e aí comprou uma casa e não sei o que. A gente fala, então, é por isso que a gente não faz, porque pode ter... ganho secundário, uma pessoa querendo comprar. Isso é tráfico de órgãos. Se você chegar e falar assim, você deu órgão para mim e eu vou te dar uma fazenda, uma casa. E existe conflitos éticos aí também, né? Então, eu falo que o transplante ele tem a legislação, mas existe o ético. Existe a legislação, mas o ético. Tanto é que dentro da BTO
Existe um departamento lá dentro que chama Departamento de Ética em Transplante. Então, a ética é muito forte em transplante, porque a gente está lidando com uma terapia em que, é o que eu falo, o cavalo selado que não passa 2 vezes no mesmo lugar. Então, a gente tem que tratá-la de uma maneira diferente, né? O tratamento, o transplante. E aí a gente já... Por exemplo, as pessoas perguntam, mas coloca... Qual rim que tira? E bota o outro. Essa é outra dúvida bem É comum. a outra que a gente sempre escuta. A gente fala, não, coloca um terceiro rim. Não mexe no rim. Né? Verdade! Coloca o terceiro rim. Coloca um terceiro rim. Às vezes você vai ficar com 4 rins Aí também. tem outros que falam assim, eu conheço uma pessoa que ela transplantou e ela nunca mais tomou remédio e ela está transplantada até hoje. Sem tomar remédio. Aí você fala, será? Aí você fala, tá bom, se existe, tá bom, é isso, a gente acredita, não tem... Outros que falam, eu conheço uma pessoa que viajou para o Paraguai e fez transplante. A gente escuta várias coisas, assim. Eu conheço uma pessoa que comprou um rim e foi fazer o transplante lá na Colômbia. Cada país tem sua legislação, né? E Cada tem suas país tem a leis. sua legislação. Então, a Podemos gente nem dizer que não tá pode certo, dizer nem que que tá está certo errado. ou que está errado. Né? A gente segue a nossa, né? Nós temos que obedecer a nossa aqui, ponto final, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Eu lembrei agora de um paciente que tinha sido transplantado com um transplante de familiar, que durou 12, 13 anos, ele falou. Aí ele fez um transplante sequencial de doador, falecido, que durou 16 anos, né? Achei que durou até bastante. E depois do Covid ele acabou perdendo e agora ele voltou a dialisar. Quantas vezes um paciente pode entrar na fila? Tem alguma contraindicação de retransplantar, tipo de rejeição? Tem alguma estatística de que se ele transplantar de novo pode ter algum tipo de rejeição porque já tem 2 órgãos diferentes, né? Como o Rodrigo falou... É uma questão assim... Clínica. Exatamente. Ele tem leito vascular? Tem como eu aproveitar aquele leito vascular? Eu faço uma nefrectomia e aproveito? Tem. O terceiro Beleza. mais o leito, né? Eu tenho como, por exemplo, provavelmente ele deve ter usado as 2 fossílicas. Ele vai ter que colocar um rim ali, provavelmente intraabdominal. Né? E aí ele vai precisar de uma equipe, obviamente, bem boa, né? Diferenciada para colocar. Mas aí, clinicamente, ele tem condições de fazer? Ele está bem? Aí volta para e aí volta para outros problemas que o que é o bonito? A gente, nefrologista, vai puxar a sardinha pra gente. O que é o bonito do transplante? O bonito do transplante não é a cirurgia. O bonito do transplante é o acontecimento do sistema imunológico aceitar aquele órgão ali dentro. Exatamente. Que é o que a gente... é o que a gente orquestra ali dentro. Nossa, que bonito, né? Que ela falou. Então, assim, como a gente vai fazer esse órgão durar tanto tempo? E é o que a gente chama de tolerância imunológica. O meu sistema imunológico tem que olhar aquilo ali e falar, tolero você, vou deixar você aí. Né? Então, esse é a grande... Isso que é a beleza do tratamento do transplante. Pacientes que já têm transplantes prévios, eles já vão ter entrado em contato com outro órgão e já vão ter formado muitos anticorpos, principalmente de classe 2 ali, né? Que são células mais específicas, apresentadoras de antígeno, dendrítica, que é um sistema imunológico um pouco mais delicado. Então, ele vai ter essas células de memória. Quanto mais célula de memória esse paciente tem, maior a chance dele ter uma rejeição num próximo transplante. Ou dele nunca conseguir um órgão. Porque a gente faz um exame lá que chama prova cruzada, dessa prova cruzada vir positiva, porque o sangue dele reage com o sangue do doador e ele nunca vai conseguir transplantar. Então, são 3 coisas, 4, que fazem ele ter um sistema imunológico muito ativo. Transplante prévio, transfusão de sangue. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla tentar não transfundir um paciente candidato a transplante, porque isso é muito ruim imunologicamente falando. Gestação. Então, a gestação, você está gestando um bebê que tem 50% o seu DNA, 50% do DNA do pai, né, do genitor. E aí você tem essa mistura do sangue e isso cria anticorpos. E existem alguns outros dados também de, às vezes, infecções podem causar um pouquinho de um anticorpo ali também. Então, vai depender muito
disso aí, né? Então, a parte imunológica hoje no transplante é muito estudada, porque é a gente modulando ela, que é o que vai fazer esse transplante durar mais tempo, né? É o divisor de águas, né? Porque a técnica cirúrgica existe há muitos Muito anos. tempo e cada vez... Agora, a técnica do rim não funcionar- é uma técnica difícil. O urologista faz, Tem prática, né? Não estou falando dos colegas Tem urologistas, né? Mas tanto é que o renal foi o primeiro transplante a ser feito no mundo de órgãos, porque a técnica do rim é uma técnica que não é uma técnica tão difícil. Diferente do coração, do fígado, né? Então, e é um órgão par, né? Você tira um e ainda você consegue viver com o outro rim, né? Então... Eu vejo assim muito pouca campanha para estimular a doação de órgãos. Como que está a doação no estado? Como que está a aceitação? Porque poderia pouco usar tempo atrás eu lembro que tinha muita negação, né? Isso. A Isso doação melhorou? do doador falecido é bem ruim no estado de Mato Grosso do Sul. A Rafa até levantou os eu números. trouxe o dado aqui de 2024. Esse dado aqui é retirado da Revista Brasileira de Transplantes de 2024. Saiu agora, mês passado. 65% de recusa no Mato Grosso do Sul. O Brasil, a taxa de recusa é 46%. Também é alta, né? Considerando que a gente deveria ficar em torno aí de 30% para baixo por cento. Mas a gente está 50% acima da média nacional, né? Isso. É alto. E de contraindicação médica, porque lembrar que a morte encefálica ela é de notificação compulsória, né? Então, se tem uma morte encefálica, você tem que notificar. E não é porque eu quero, você quer. Não tem como É não. notificação compulsória, precisa notificar. Se vai doar ou não, aí já é outra coisa. Agora, a morte encefálica, ela já é... E houve 18% de contraindicação médica, que é aquele que você vai lá, olha e fala, não, esse paciente não pode doar por algum motivo De clínico. 100 né? mortos, 80 são potenciais doadores, é isso São que você está potenciais falando. média é doadores. isso aí. Isso. E dos... E dos 80, 65% aqui 65% são negados. no estado foi a família negou. Foi a família negou, no caso. Isso. A família, infelizmente, negou. E hoje nós temos estados com taxa de recusa de 20%, 25%, Santa Catarina, Paraná. Rondônia fez um trabalho espetacular ano passado. Rondônia, que mal transplanta, foi um dos exportadores de órgão no Brasil, terceiro. Campanha para doação. A doação. Possivelmente deve ter havido algo que tocou ali e o pessoal fizeram fez A gente campanha. precisa força-tarefa organizar ali. para copiar, né? Exatamente. Porque eu tenho 30 anos de formada, né? Eu resolvi fazer o resenha porque eu achei que eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, assim, eu tenho olhado muito paciente renal nesses últimos 30 anos da minha vida e faço anestesia local no SUS. Eles confessam várias coisas, falam de ansiedade, de história de vida, tem história bonita, tem história de chorar, tem história que a gente ri, sabe? Tem meus velhinhos que não transplante nem pensar. Mas aí começou a me incomodar, porque eu vejo os transplantados como a vida deles melhora. E como que eles mudam o semblante, o sorriso, o brilho no olhar. E aí me incomoda que não tem campanha para doação de órgão. E uma coisa que a gente precisa mudar, hoje a gente está num estado aqui ainda que tem... que a gente falou dos mitos, né? Então ainda tem muito mito de que transplante só é doador vivo. E não, há muitos anos... Há muitos e muitos anos, eu não estou dizendo de 10 anos para cá, há mais de 20, esse jogo virou há muito tempo. Hoje a gente tem 85% de transplante doador falecido e 15%, 20% doador vivo. Então o doador vivo a gente vai usar ele para algumas ocasiões. Pessoa mais jovem, tem pai, tem avó, a gente vai usar sempre preferir um doador mais velho, né? Porque o doador vivo a gente está colocando duas pessoas dentro de uma cirurgia. E a doação, ela é você está pegando uma pessoa saudável e levando ela para você. Qual que é o critério da medicina? Eu sempre falo isso para os pacientes. A gente aprende que a gente está aqui para curar, para tratar, para tirar dor. E aí eu estou pegando um paciente que ele é saudável e estou levando ele a um procedimento que, obviamente, é um risco muito baixo, mas muito baixo, de haver uma intercorrência.
Mas o risco existe. Eu não posso dizer para ele que não existe. Entendeu? Vai existir. Por exemplo, o meu professor, Dr. Mário, ele sempre leva um slide, e ele é chefe do departamento de ética, ele sempre leva um slide falando que é mais fácil você morrer de doação do que você morrer de um acidente de avião. Então, não é um risco tão desconsiderável assim, né? Então, a gente tem que ter muito mais critério no doador vivo, porque eu estou levando uma pessoa para uma cirurgia e eu posso fazê-la ficar doente. E isso é a última coisa que a gente quer na nossa vida. A gente não quer ganhar 2 pacientes, a gente só quer 1. Então, é importante... E aí a gente vem falar do doador falecido. A pessoa morreu, ela não tem mais utilidade àqueles órgãos. Então, por isso que é muito importante, porque quem é que vai decidir? É a família. Então, hoje, a nossa doação ela é consentida, ela não é presumida. Não presume-se que uma pessoa ela é doadora porque ela coloca lá no RG. Então, ela é consentida. Quem que vai consentir? É o familiar mais próximo. Então, se a gente não falar disso, e falar de morte não é fácil, sempre foi um tabu. Principalmente para países como o nosso, que são países que têm a religião muito enraigada aqui. É difícil falar de morte. É difícil você sentar na tua casa. Não, é todo mundo muito supersticioso de falar de morte. Só, mas se eu morrer, eu quero que você doe meus órgãos. Mas eu falo, Deus me livre. Você vai falar disso, menino. Vira a boca pra lá. Eu lembro que a Rafaela foi na escola dos meus filhos, foi fazer uma palestra. Aí chegou minha filha na hora do almoço e falou, mamãe, eu preciso falar uma coisa muito séria. Eu falei, fala, mãe. Eu quero que você saiba que eu sou doadora de órgãos. Eu falei, Márcia, já era doadora sem saber. Mas tudo bem, eu tô super feliz que você tenha essa consciência e tal. Então, ela falou como funciona, que você contou tantas coisas. A turma inteira dela chegou em casa naquele dia falando que ia ser doador, né? Então. E toca, a gente precisa falar disso. E lógico que... o supersticioso não pode nem falar de morte, vai que atrai, né? Ai. E às vezes uma duvidazinha que planta na cabeça da família ali já é o suficiente para que aquela doação não aconteça. Por exemplo, a dúvida de será que o meu pai era doador? Então, olha só de ter essa dúvida, e se eu fizer alguma coisa que ele não gostaria que eu fizesse? Aí a pessoa já fica... e às vezes assim, não, é doador, vamos doar. Aí chega o outro e fala, não, mas não pode doar. Não aceito. Aí, e se acontecer isso, e se aquilo, e não sei o quê? Aí exatamente. Você vai contrariar. Exato. Quando a pessoa que morreu já falou sobre isso, é muito mais fácil da pessoa responsável falar, ele decidiu. Não é uma decisão minha, né? Ele decidiu em vida. Então, qualquer outra pessoa da família pode falar qualquer coisa contra, argumentar, inventar, era um desejo dele. É um desejo dele, nós vamos cumprir, né? É igual a herança, igual deixar testamento. Ele deixou claro que se acontecer alguma coisa... Isso, é uma tendência da pessoa respeitar o desejo da outra, né? Uma vez, mas tem que verbalizar. Então, tem que quebrar o gelo ali e verbalizar, né? Falar, eu tenho vontade. Para isso... O tema doação, ele precisa estar presente em absolutamente tudo. Na propaganda, no podcast, no hospital, na escola. Esse projeto da escola, nós gostaríamos de reacendê-lo, até de levar para o Estado. A gente chegou a até comentar isso com o secretário de Saúde, porque não ficar só lá no Setembro Verde, toda vez é só Setembro Verde. Porque a doação ela acontece todos os dias, o tempo todo. Tem potencial doador o tempo todo, em qualquer lugar. Enfim. Eu lembro que eu não os lembro acidentes agora. Acontecem. Exatamente os termos que você usou, mas até agora que eu fui visitá-la, ela lembrou, porque eu falando do podcast, ela lembrou que você foi e que você falou coisas que ela nem imaginava que esses pacientes passavam. Então, sim, ela era doadora. Então, assim, as pessoas precisam se informar porque são inteligentes para fazer suas decisões, né? E sim. Eu acho que se ninguém fala disso, ninguém pensa, vou ser doador, né? Sabe assim? Precisa falar disso. E é um momento tão difícil para a família que
ninguém julga, né? O fato deles, às vezes, se assustarem tanto ou não quererem doar, porque realmente é uma situação extremamente difícil, né? E como que a equipe aborda? Quem que aborda a família? Como que funciona isso? É a OPO, né? Aí ou não a CIDOT. Não, a gente... Não é a equipe do transplante. Existe uma equipe dentro do hospital que aborda a família. Nós não podemos abordar porque há conflito de interesse, Isso, né? exatamente. Então a gente só sabe das histórias. Mas é um médico ou um psicólogo? Quem que aborda? É um médico, uma equipe da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Transplante de Órgãos. E tem hospitais que tem OP, tem hospital que tem a CIDOT. A maioria é CIDOT, né? E são pessoas que trabalham ali dentro, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, o qual eles são treinados, eles fazem treinamento de más notícias, né? Disso aí para abordar a família. Aqui não existe psicólogo, mas acredito que deva ter em centros maiores, acredito que deva ter uma equipe multidisciplinar maior até para ter essa abordagem. Auxiliar, né? Bom, eu queria que... Tem algum detalhe para falar? Alguma coisa que vocês acham que está interessante comentar? Para finalizar, doem órgãos. Então manda a sua mensagem. Essa é a mensagem. Manda a sua mensagem olhando ali para despedida. Vamos lá. De tudo que a gente falou de transplante, acho que o que mais importante a mensagem mais importante desse podcast, além de desmistificar muitas coisas, levem para suas famílias a frase sobre doação de órgão, o tema, na verdade, né, sobre doação de órgão e o quanto ele é importante e o quanto ele muda a vida das pessoas. É difícil você decidir algo que você nunca pensou num momento de tristeza grande, né, no momento que você perdeu o seu ente querido. Então, esse tema o ideal, né, que esse tema já seja abordado dentro de casa em algum momento. Né? Vou parar, vamos ter uma conversa séria ali. Não, às vezes você está assistindo televisão e fala, olha, eu vi o podcast, vamos falar um pouquinho de doação de órgão e tal, eu gostaria, e tudo bem, e abordem, porque no momento que você perde o ente querido, é muito difícil você tomar uma decisão, né? Acho que é isso. Tá bom. Mais alguma coisa? Eu acho interessante que hoje, em tempos de mídia social, né, de tanta informação, que as pessoas busquem a informação em locais adequados, né? Por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo, procurar pessoas, conhecer pessoas que passaram por esse tratamento, que fizeram que trabalham com isso, pessoas sérias que trabalham com isso. Normalmente, eu sempre falo que pessoas que trabalham com transplante são pessoas que se dedicam muito a isso e levam muito à frente isso. Então, procure mídias sociais que vocês consigam aprender sobre isso, saber o dia a dia da pessoa, que está fazendo diálise e a pessoa que transplantou, que eu acho que é muito importante. E não esperar que você tenha um parente ou alguém que você conheça que precise disso para você tomar a decisão. Que você... Nada disso, de falar em transplante, não existe transplante sem doação de órgãos. Então, acho que o principal é falar sobre a doação, fazer com que isso reverbere o máximo possível nas pessoas. Converse isso dentro de casa, fale com os amigos, fale com a família, porque na hora da dor que o egoísmo fique para trás e você pense nessa pessoa que você viu na mídia social, que tanto fala de transplante, tanto fala de diálise, que ela com certeza ela vai se beneficiar disso. E acho que doação de órgãos é vida, é mudança de vida, é qualidade de vida. E eu convido a conhecer também o nosso trabalho, o trabalho da Alissa aqui, falando sobre isso. E estamos à disposição para falar mais disso sempre quando você quiser. Vamos sim, eu vou contar com vocês. Bom, para finalizar, mais um episódio do Resenha Nefrovascular, hoje falando bastante de transplante com a doutora Rafaela e o doutor Rodrigo, responsáveis pelo transplante aqui no Mato Grosso do Sul. São nefrologistas e acompanham essa nossa árduo trabalho para conseguir mais doação de órgão no estado. A gente vai tentar levantar um pouquinho mais a campanha para doação e conto com vocês. Segue o canal aqui
E se tiver alguma coisa que você quiser que a gente fale no canal, é só pôr aqui embaixo que a gente vai tentar organizar. Até mais!